Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, muito boa noite para você. Quase 1.100 quilos entre maconha e cocaína são incinerados em Patos de Minas. Preso suspeito de agredir e roubar idosa na zona rural. Patos de Minas confirma mais uma morte e chega a 495 total de vidas interrompidas no município durante a pandemia. Acidentes domésticos com crianças aumentam na pandemia. Saiba quando é preciso procurar socorro. Posto de visitação da Copasa entope e esgoto escorre nos fundos de fazenda no bairro Itamaraty. Depois de repercussão negativa, Hemocentro volta atrás e cadastro para doação de medula óssea segue em horário anterior. Policial de Lagamar recebe alta depois de mais de 2 semanas internado para se recuperar da Covid e é homenageado. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Patos de Minas incinerou 1.063 quilos de drogas, entre maconha e cocaína. Os entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na região de Patos de Minas. As drogas foram incineradas em uma indústria sob a fiscalização de policiais civis e militares, promotor de justiça e de representantes da Vigilância Sanitária Municipal e também estadual. Essa foi a segunda incineração de drogas nas últimas semanas. No dia 25 de junho, foram quase 700 quilos de entorpecentes também destruídos. A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra o segundo suspeito de um roubo seguido de agressão ocorrido na zona rural. Uma idosa de 83 anos foi agredida com uma machadada na cabeça. O delegado Érico Rodovalho explicou que no dia do crime, pelo menos 3 suspeitos chegaram a ser presos, mas que apenas um deles teve a participação no roubo constatada, inclusive apontando quem seria o seu comparsa. Este é um crime muito grave em que a Polícia Civil tem que dar sua atenção, como todo o meio estatal, de dar sua repressão a este tipo de crime, para com que outros crimes desta magnitude não venham a ocorrer aqui em Patos de Minas. Dessa forma, eu estava respondendo pela delegacia lá no plantão, e fui responsável por lavrar o auto de prisão em flagrante desta ocorrência. Na ocasião, foram apresentados 3 indivíduos referentes a essa ocorrência, em que um deles era o indivíduo que seria o autor do roubo, inclusive o autor que teria desferido um golpe com um machado na cabeça da vítima. Os outros 2 supostamente teriam utilizado o veículo, segundo informações repassadas para a Polícia Militar, e o outro indivíduo que teria participado do crime, ele não foi localizado naquela data. Então, todos esses indivíduos no dia foram ouvidos, identificados, inclusive com a confissão do indivíduo que teria desferido o golpe com o machado. Com essa confissão e com o depoimento lá da vítima e dos outros indivíduos, ficou realmente caracterizada a participação de 2 indivíduos. Então, 2 indivíduos chegaram na propriedade rural da vítima, abordaram a vítima e desferiram um golpe nela e, em seguida, subtraiu o veículo do local, certo? Com isso, identificado esse segundo indivíduo que teria deslocado até a fazenda, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva desse indivíduo que estava foragido. O rapaz de 18 anos de idade, que já possui diversas passagens criminais, negou ter participado do roubo. Mas para a polícia, as circunstâncias são fortes quanto ao seu envolvimento. O preso de ontem, investigado, de 18 anos, ele nega o seu envolvimento nos fatos, diz que estava em outro local, mas pelos vários outros indícios que tem, inclusive com a delação do seu comparsa, e depoimentos das vítimas, fica caracterizado realmente essa sua participação, devendo ele responder preso à disposição do Poder Judiciário. O delegado também falou sobre o estado de saúde da vítima, que passou por momentos angustiantes e de terror durante o roubo. A última informação que eu tive com os familiares da vítima, quando a ouvi, é que ela ainda estava muito abalada diante de todo o ocorrido, levando em consideração que é uma vítima com 83 anos de idade, uma pessoa simples, do meio rural,
né, que não está acostumada com esse tipo de barbaridade, então estava muito abalada, né, e com dificuldades até mesmo de reviver todo este episódio. Né? Ela teve que passar por um processo cirúrgico, teve que tomar 10 pontos em sua cabeça, em virtude de ter sido atingida com um golpe de facão em sua face. Inclusive, ela foi muito ensanguentada e uma cena muito forte, né, quando é encontrada, né, mas aparentemente não corre risco de maiores sequelas. O projeto de lei da Prefeitura de Patos de Minas, que visa a notificação e liberação de túmulos abandonados e perda de terreno para quem estiver inadimplente no cemitério municipal de Santa Cruz, não foi votado na reunião de vereadores desta quinta-feira. Depois de polêmica, houve pedido de vista e críticas. Pelo projeto de lei de autoria da Prefeitura de Patos de Minas, os titulares de terrenos no cemitério municipal devem proceder com a limpeza, conservação e reparos dos túmulos, senão serão notificados por meio de edital de chamamento e notificação no cemitério. Pelo texto da Prefeitura, quem estiver inadimplente com as taxas e fizer o sepultamento de pessoas que não tenham parentesco com o dono da concessão, podem perder o terreno. O projeto gerou repercussão e muitas dúvidas. O vereador Cabo Batista, então, apresentou uma emenda. Qual que foi a nossa emenda aqui? Através da notificação pessoal ou por meio de carta e aviso de recebimento. E seja procedida a abertura de processo. Para que isso? Que dá direito à pessoa fazer ampla defesa. Eu estive lá no cemitério, mas tem pessoas aqui que nós não sabemos nem onde mora, não existe mais, tantos anos. Isso não é problema nosso, não. O município tem que regulamentar isso aqui, tem que correr atrás. O projeto de lei da Prefeitura de Patos de Minas, com a emenda do Cabo Batista, foi aprovado em primeiro turno. Na reunião desta quinta-feira, deveria ser colocado em votação, mas houve pedido de vista de Bartolomeu Ferreira. O projeto ainda gerou críticas de quem é contrário às mudanças propostas pelo Executivo. Eu acho muito temeroso votar a favor dessa lei, porque quando você tira algo de alguém, tem que ter mais argumento, tem que ter mais legalidade, tem que criar uma nova lei, fazer os requisitos, regulamentar aquela situação e que o pessoal, quando vier a perder um terreno, tem que ter um processo, tem que passar pela Casa Legislativa, o terreno volta, a carneira, jazido, volta para o município, tem que ter todo melhores argumentos, não simples uma lei assim retorna para o município. Eu vou votar contra o projeto. A seguir, a gente faz alerta sobre as hepatites virais. É que os casos têm crescido e acidentes domésticos com crianças aumentam na pandemia. Saiba quando é preciso procurar socorro. Na pandemia, os médicos têm observado a ocorrência maior de acidentes domésticos. No caso de queda das crianças, fica a dúvida: espera ou procura logo o atendimento médico? É o que a gente vai ver agora. A mamãe Milene levou um susto com esse tombo do filho de 1 ano e 10 meses. O flagrante foi feito pelo cinegrafista Diego Braga quando fazíamos uma reportagem sobre planejamento familiar. E ainda bem que foi só susto mesmo, o Matheus não teve nada. As quedas podem ser comuns na infância, mas na pandemia aumentaram. As crianças estão mais paradas em casa, então tem menos passeios em parquinhos, algumas ainda não retornaram para a escola e com isso a aventura dentro de casa aumenta. As crianças, elas não conhecem o mundo como nós adultos, então elas têm um pensamento fantasioso de que aquilo não é perigoso. Há uma grande dificuldade a criança discernir, né, o que é perigoso e o que não é. E, ao mesmo tempo, a parte motora da criança ainda é imatura. As crianças não têm o mesmo equilíbrio, a mesma força, o gerenciamento dos movimentos ainda é imaturo. E isso favorece os pequenos traumas. Mas é preciso que os pais fiquem atentos aos traumas sofridos pelos filhos, mesmo que pareçam inofensivos. Primeiramente, a gente observa o mecanismo de queda. Quando a criança tropeça, ou a criança está simplesmente andando, do famoso do nada cai, você nem vê o que aconteceu, né? Um desequilíbrio mesmo postural.
e ela cai da mesma altura dela no chão, mas não colide com a cabeça em nenhuma quina, nenhuma ponta, nenhum objeto pontiagudo, e logo após essa queda, os pais observam que a criança está se movimentando espontaneamente, né, pegando objetos ou andando normalmente, que a criança compreende o que é dito, sorri, fala, reage de forma habitual, né, a um comando, e que a criança está com os olhos abertos de forma espontânea. Esse tipo de queda é classificado como um TCE leve, que é traumatismo crânioencefálico, essa abreviatura, e de baixo risco. Nesses casos, a criança deve ser observada nas primeiras 48 horas depois da queda, com relação a vômitos, desmaios, alteração do comportamento, alteração dos movimentos, irritabilidade. Às vezes a gente não tem informação de galo e é grave, tem, também não é grave, tá? Não tem uma correlação com isso. A gente pode colocar gelo nesse local para amenizar a dor. A criança pode ser medicada com analgésicos, como paracetamol ou ibuprofeno. No caso do Matheus, a queda não foi da própria altura. Quando o trauma for maior, o cuidado deve ser redobrado, porque mesmo sem sinais externos, o atendimento médico de urgência pode ser necessário. Ela caiu de ponta cabeça. Então, a gente nem observa o movimento dos braços de apoio no solo. E também quando há um tipo de queda desse mesmo mecanismo e há uma colisão com, por exemplo, a quina da mesa, né? Então, nesse caso, o mecanismo já é um mecanismo mais arriscado. Vamos observar se a criança vai apresentar vômito, desmaio, choro inconsolável ou choro que demora para... você consola, você consegue contornar, mas a criança volta a chorar em breve, rapidamente ali. Se a criança não está abrindo o olho espontaneamente, só quando você chama, se a criança tem algum movimento anormal dos braços ou das pernas, não consegue executar algum movimento, é importantíssimo levar imediatamente ao serviço de saúde. E criança parece que cega a gente, né? Você tá ali com a criança, a mãe ali do lado, como você viu na imagem, de repente o menino vem, sobe na cadeira e cai, o susto da mãe ali, o desespero dela, é realmente algo assim, impressionante. Criança é muito, né, ágil e acaba ocorrendo um risco, né, nessas quedas aí que acontecem justamente dentro de casa. Olha, dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que cerca de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos no mundo em decorrência das hepatites virais. São 3 milhões de novos infectados ao ano. Os casos têm aumentado e, por isso, o alerta. As hepatites B e C juntas respondem por cerca de 74% dos casos notificados de hepatites virais no Brasil. Sozinha, a hepatite C foi responsável por mais de 76% das mortes por hepatites virais no país, no período de 2000 a 2018. É uma inflamação no fígado. E existem inúmeras causas, não são só os vírus, tá? O álcool em excesso pode dar hepatite alcoólica. Tá? O fígado gorduroso, a chamada esteatose, pode dar a esteatohepatite, né? Vários medicamentos antibióticos, tá? Como a azitromicina, o paracetamol, muito consumido. A dose terapêutica do paracetamol é muito próxima da dose tóxica. Ele pode matar por uma hepatite fulminante, por exemplo. Tá? Então, existem as hepatites autoimunes, onde o organismo da pessoa produz um anticorpo contra as células do fígado, causando inflamação, e inúmeras outras. Em Patos de Minas, os atendimentos via SUS são realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento. A hepatite B é uma doença, né, grave, e ela tem vacinas. As vacinas são feitas ao nascimento, né, nas crianças, no primeiro dia, no dia do nascimento, e depois são feitas mais 2 doses.
com 2 meses e 6 meses após a primeira dose. E somando-se a isso, nós temos hoje os testes rápidos que estão presentes em todas as unidades de saúde da família do município de Patos de Minas, que também a gente considera como se fosse uma prevenção. Que a partir do momento que você faz o teste rápido e faz um diagnóstico precoce, você evita de ter complicações causadas por essa doença. Já a hepatite C, que a gente também fala hepatites virais crônicas, a B e a C, a hepatite C não tem ainda vacina, tá? Mas ela tem tratamento, ela pode ter cura, né? Quando ela é diagnosticada também precocemente e também pelo teste rápido. O Dr. Fábio Nascimento explica que cada hepatite ocorre de maneira diferente e os agravamentos dependem a qual tipo da doença o paciente foi exposto. As hepatites B e C, inclusive, são as mais severas, né? E as que podem levar a complicações. Ambas geralmente são transmitidas por relação sexual, tá? Onde um indivíduo contaminado vai contaminar o outro, e também seringas e agulhas contaminadas. É semelhante à transmissão do HIV. Tá? E da sífilis, elas são consideradas, inclusive, doenças sexualmente transmissíveis. Uma grande parte, eu diria 90%, por exemplo, dos infectados por hepatite B são assintomáticos ou pouco sintomáticos e geralmente saram sozinhos, eles se curam. O próprio sistema imunológico cura essa hepatite, tá? Mas, e diferente da hepatite C, que não chega a um percentual tão alto assim. Mas nós também podemos ter indivíduos que contraem o vírus C e também não desenvolvem as complicações. Mas nós temos que ficar atentos, porque os 10% da hepatite B que complicam evoluem para uma forma que nós chamamos de hepatite crônica. Mesmo com um número cada vez maior de informações sobre estas patologias, a incidência de casos de hepatites tem cada vez mais aumentado. O esclarecimento é a chave para que as pessoas se conscientizem, né? Então, campanhas, infelizmente, o governo não dá a devida atenção a essas datas para esclarecimento da população, dos modos de contágio. Dicas importantes, né, para a gente poder se cuidar. A seguir aqui no News, Cooperada ganha carro zero do Sicoob. Tem a previsão do tempo e posto de visitação da Copasa se rompe. Esgoto escorre nos fundos de fazenda no bairro Itamaraty. A Clínica e Laboratório Mais Exames sempre promove saúde de qualidade com preço especial. Check-up 15 exames laboratoriais, R$ 150, em até 3 vezes no cartão. Para você que possui carteira C, D e E e ainda não realizou o toxicológico, a Clínica Mais Exames realiza de segunda a sábado, de 13 às 16h30, com valor de R$ 150 e o resultado em 7 dias, liberado diretamente no sistema do Detran. E tem mais especialidades: cardiologista R$ 140, endocrinologista R$ 160, oftalmologista, uma consulta completa por R$ 150. A Clínica Mais Exames está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. O telefone é o 3814-1616 e o WhatsApp 99862-1616. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular, com valores que cabem no seu bolso. E, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais Exames, mais pela vida. O Sicoob fez nesta sexta-feira a entrega de um carro 0 km para uma cooperada de Patos de Minas. Sorte assim, só no Sicoob.
Esse é o nome da promoção que entregou hoje este carrão 0 km para a sortuda Delma Aparecida de Barros. A cooperada era só alegria pelo prêmio. E olha que custou muito ela acreditar que tinha sido a ganhadora. Ah, foi verdade. Eu pensava que era uma pegadinha e acionava o número 31 DDD, eu simplesmente desligava, excluía e deixava, voltava novamente. E foi infinidades de vezes, eu nem liguei. Aí, através de uma sobrinha, localizou o Ricardo da Sidiute, e ele falou: não, dona Delma, é verdade mesmo, pode atender o telefone. Aí eu atendi, foi James, atendeu e aí correu tudo bem. A Delma foi contemplada pelo Cicobi Copenge de Belo Horizonte, mas também é cooperada do Cicobi Credicopa, que em parceria realizaram uma entrega do veículo. O objetivo da campanha é divulgar os benefícios do cooperativismo de crédito. A nossa cooperativa está sedimentada em Belo Horizonte. Nós temos um público de 15 mil cooperados e essa semana, para a nossa felicidade, a nossa cooperativa, dentro de um segmento de cooperativa de segurança pública, em 10 cooperativas do Brasil, nós somos a primeira colocada no país. Há um crescimento muito grande. Os nossos representantes em cada localidade, evidentemente, a bandeira Cicobi. Os cooperados do Cicobi Copeng aqui em Patos de Minas está sempre na cooperativa do presidente Ronaldo, pedindo apoio, fazendo transferência, fazendo algumas movimentações e não perdem o contato conosco em Belo Horizonte. É muito importante essa premiação para o sistema Cicobi, para o Cicobi Copeng e com o apoio do Ronaldo aqui, da Credicopa, que é uma sumidade aqui na região. Para nós é um prazer enorme. Somos uns pelos outros. E aí é o que eu sempre digo, quem conhece uma cooperativa de crédito, seja ela qual for, em qual cidade ela estiver, nunca mais vai para a rede convencional de financeira, porque é muito diferente. Além de nós do Cicobi ser um pelos outros, os cooperados também têm um tratamento totalmente humanizado dentro das cooperativas, que também conhece do gerente ao presidente, a moça do café, conhece todo mundo. Então nós somos todos a grande família, não só entre as cooperativas co-irmãs, mas também entre os cooperados dentro das nossas cooperativas. Cicobi é sorte na certa, é todo mundo ter a cota da Copeng, não deixar, não cancelar. Se tem a cota, fique com ela, não cancela, porque é sorte na certa. Cicobi é sorte mesmo. Ao longo da campanha foram sorteados 240 prêmios em dinheiro, 192 smartphones, 48 motocicletas, 33 carros modelo HB20, 16 Corollas e 5 Hilux. Mas o Cicobi não para e outras promoções serão realizadas. Nós já temos promoções pontuais, né? Além de promoções de taxa, por exemplo. Agora, neste mês de julho, nós estamos com promoção muito especial para quem vai fazer empréstimo consignado, tanto do INSS como funcionário público federal, uma taxa espetacular. Mas fora isso, tem muitas premiações aonde a gente faz para os cooperados que movimentam na rede Cicobi. Hoje é dia de festa então, né? Hoje é dia de festa, é dia de celebrar e vamos aí comemorar e torcer para que outros sejam premiados aí nas próximas campanhas. Mais flagrante de esgoto descartado de forma irregular em Patos de Minas. Desta vez, um posto de visitação da Copasa entupiu. O local em questão é este, que fica nesta fazenda aos fundos dos bairros Itamaraty e Alto Caiçaras, em Patos de Minas. O posto de visitação da Copasa teria entupido e seus dejetos lançados ao solo. Há possibilidade que no local tem esgoto de hospital. Essa questão aqui é só o ponto, né? Desentope, larga, vai embora. A contaminação que tem atrás, ninguém fala nada, não limpa, não tem essa questão nenhuma. Não dá uma resposta para a população porque que ela alega que recolhe, trata tanto esgoto, mas isso aí que é uma constante. Amanhã você tem um outro ponto aqui, depois da manhã outro ponto, não cessa, não para. Ela não tem
A obra essa aqui, principalmente essa aqui, ela não, parece que não comporta mais a quantidade de esgoto e essa tragédia ambiental acontece constantemente. Aproximadamente meio hectare de contaminação. No mínimo aqui você tem uma meia hectare que foi contaminada com fezes humanas e todo tipo de dejeto humano aqui nessa região aqui. E o que é mais que mais me preocupa ainda é que aqui é uma área de pastoril, tem pastagem aqui e o gado tem acesso a ela, está comendo, está fazendo alguma coisa, então pode até causar algum problema para a saúde dos animais que usam isso aqui para se alimentar. Para Ivanildo, o problema teria sido resolvido, porém, não de forma eficaz. Ele ainda questiona os planejamentos da companhia de água. É a informação da onde a gente entramos aqui na fazenda das pessoas aqui, que nós pedimos para entrar, sabe? E eles falaram que em média de uns 2 meses e meio, 3 meses que está jorrando esse esgoto aqui sem parar. Isso é uma quantidade muito longa. Isso prova que a Copasa ela não tem o hábito e a capacidade dela de gerenciar a manutenção das redes dela. Ela não fiscaliza, ela não anda nelas, elas não têm. E eu até aqui desafio que ela prove ou mostre alguma planilha de fiscalização, que ela anda nessas questões, que ela tem conhecimento de visita periódica dessas redes delas, para fazer essa manutenção aqui. Se acontecesse pelo menos uma vez por mês, ela não tinha essa quantidade de vazamento que tem nessas redes dela. Pelo que foi visto ali nos restos ali, tem uns gases, umas questões ali. Isso aqui ela pega desde lá do Limoeiro, no Marabá ali, então nós temos algum posto de saúde nessa região, nós temos também um hospital de campanha, que agora vai ser o hospital da Santa Casa, né? Então pode ter havido não descarte, isso é normal, ela é ligada na rede de esgoto e ela vem junto. Todos os hospitais aqui são ligados dessa forma, então toda a rede de esgoto aqui, ela também tem o esgoto hospitalar lançado nela. Em nota encaminhada ao jornalismo da NTV, a Copasa informou que o problema já foi resolvido. A companhia esclareceu que o vazamento de esgoto foi ocasionado pelo entupimento da tubulação decorrente do mau uso do sistema de esgoto. A empresa reforça a importância de utilizar corretamente as redes coletoras, não jogando objetos sólidos, óleo ou fazendo ligações às galerias pluviais nas redes de esgotamento. Previsão do tempo indicando que as temperaturas vão continuar amenas na região com um ligeiro aumento, mas sem trégua quanto à sequidão. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar pode chegar a 30% em alguns momentos do dia no final de semana. No sábado e domingo, a temperatura varia entre 11 e 26 graus. Em São Gotardo, de 11 a 22 graus no sábado. E no domingo, a previsão é de máxima de 24 graus. Em Lagoa Formosa, máxima de 24 graus no sábado e de 25 no domingo. Em Lagoa Grande, os termômetros oscilam de 14 a 27 graus no sábado e de 13 a 28 no domingo. E em Vazante, faz de 13 a 27 graus sábado e de 13 a 28 no domingo. A seguir aqui no News, Prefeitura responde o que tem feito para que idoso internado na UPA consiga vaga e faça cirurgia de emergência. E Patos de Minas confirma mais uma morte e chega a 495, o total de vidas interrompidas no município na pandemia. É hora da análise da notícia aqui no NTV News, com a participação da jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Sexta-feira, Ludmila, boa noite para você. Estamos chegando aí, analisando os principais fatos desta sexta, né? Boa noite, Adair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. É isso aí, muita coisa já foi falada nesta edição de sexta-feira e ainda tem mais fatos para falarmos, para noticiarmos também. A gente começa com os números, Ludmila, da Covid-19. Vamos colocar o boletim na tela. O boletim epidemiológico desta sexta-feira de Patos de Minas. Foram registrados 28 novos casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, 12 são remanescentes de 22 a 25 de junho. Foi confirmado nesse boletim também a morte de um homem, ocorrida justamente nesta sexta-feira, Ludmila. Pois é, Odair, a gente tem aí um movimento de estabilidade em Patos de Minas, mas
números altos ainda no município, se compararmos aí a outras regiões. Então, a gente tem números importantes que nos levam a refletir sobre o comportamento. Aí na tela a gente tem um comparativo de ocupação de leitos hospitalares, com um ligeiro alívio aí para a rede privada, que teve redução, caiu, né, de 100% a ocupação de leitos de terapia intensiva, bem como também leitos de clínicos. Então, a gente tem uma redução. E se a gente volta àquele boletim anterior, que a gente acabou que estava falando a respeito dele, a gente tem aí uma redução geral na ocupação, mas é aquele dado que vive em flutuação e a gente tem que ficar atento. Com relação a esse boletim de casos, somente aí de Patos de Minas, a gente tem uma ligeira redução na quantidade de pessoas internadas, mas ainda é grande o número de casos ativos em Patos de Minas, são 291 e chegamos, infelizmente, à marca de 495 vidas perdidas no município. Pois é, Ludmila, e aí a gente tem mantém uma preocupação nesse boletim que a gente mostrou aí de ocupação hospitalar, justamente nesse 100%, né, que a gente meio que estacionou aí nesse número de 100% aí, considerando os leitos clínicos públicos e privados, mas hoje oscilou para 96%, o que mantém uma alta, né? Essa é a grande preocupação, esse colapso no sistema de saúde, de provocar uma desassistência. A gente viu aí pessoas aguardando vagas em leitos clínicos na rede particular no pronto-socorro. Mas a gente tem esse alívio aí, mas que não gera tranquilidade, porque é alta ainda a ocupação de leitos clínicos. Em contrapartida, a gente tem aí, como a gente falou, uma ligeira redução nos demais percentuais, mas ainda são números que não geram aquele alívio, aquela tranquilidade, até porque, Odair, para ter essa tranquilidade só mesmo quando tiver aí um avanço expressivo e mais pessoas imunizadas. Portanto, a gente espera que chegue logo. O Estado antecipou em um mês a população acima de 18 anos vacinada com pelo menos a primeira dose contra a Covid até setembro, e a gente espera que essa antecipação seja ainda maior. Até porque a gente viu também o município de Patos de Minas dizendo hoje que foram aí recebidas mais 1.500 doses para a vacinação de trabalhadores de saúde. Entretanto, Odair, a gente não sabe bem para quem essas doses irão, até porque ficou aqui impedidos vários profissionais de receberem as doses. Dentre eles, profissionais que trabalham em academias, clubes, salões de beleza, clínica de estética, ótica, estúdio de tatuagem e estabelecimento de saúde animal, ou seja, veterinário também não pode ser beneficiado com essas doses de reforço para trabalhadores da saúde. Mas é preciso aí organizar toda essa sistemática para que não esbarre aí na burocracia ou na falta de entendimento correto do Plano Nacional de Imunização para guardar dose na geladeira e esperar o que vai acontecer. É preciso agilizar, é preciso dar vazão, é preciso não ter estoque e sim mais vacina no braço. Ludmila, a gente continua falando de saúde ou de dificuldades na assistência em saúde, né? Porque mais um dia de espera para o seu Lacerdino e para a sua família, né? O idoso de 74 anos, a gente mostrou aqui, está internado na UPA, aguardando vaga para fazer uma cirurgia de urgência para evitar que uma infecção na prótese colocada na perna se espalhe ali pelo corpo, um risco muito grande. A Rede FEMIG, Ludmila, disse ao jornalismo da NTV que os serviços são regulados pelo município, ou pelos municípios, né, com as demandas e a capacidade de atendimento estabelecidas para cada cidade. A gente mostrou isso aqui ontem. A FEMIG, portanto, não possui, segundo essa nota, autonomia para buscar transferências ou procedimentos que não sejam devidamente encaminhados pelas centrais de regulação dos municípios. E hoje a Prefeitura enviou nota sobre o caso, que é essa que está na tela, Ludmila. Odair, é aquele jogo de empurra que a gente já falou desde quarta-feira que a gente está falando do caso do seu Lacerdino e falando dessa preocupação constante da família com o caso dele, com o agravamento do estado de saúde
do idoso. Aí hoje a prefeitura respondeu ao nosso jornalismo, que falou, ó, o que a gente pode fazer já fez, que é pedir a transferência desse paciente. Já foi encaminhado para regulação desde o dia que ele foi internado aqui na UPA. E pronto. Efetivamente, é só o que o município pode fazer? É essa a resposta que a gente vai dar à família? Fica essa interrogação no ar, Odair, porque é impressionante o quanto as pessoas têm que sofrer, o tanto que as pessoas têm que reclamar, e aí no caso pela vida, para serem ouvidas. A família do seu Lacerdino continua nesse compasso de espera e hoje receberam a notícia que já foi solicitada a vaga 0 do hospital regional. Só que a gente sabe que essa vaga 0 é quando não tem vaga mesmo, que aí o hospital é obrigado a receber o paciente e colocar em algum lugar para que possa começar a promover o atendimento dessa pessoa. Entretanto, a gente sabe que o Hospital Regional Antônio Dias tem atendido diversos pacientes de vaga 0 em locais que realmente não têm a estrutura adequada e agora falta espaço. Então, tem essa determinação que o hospital receba, mas até agora não aconteceu. E aí fica isso, Daíro, que não dá muito para entender. Olha, a gente já jogou para o sistema, agora o sistema é que dê conta. O que a gente espera é que haja um envolvimento muito maior do que só colocar um protocolo no sistema e falar que tem uma pessoa esperando por uma vaga. É preciso conhecer essa pessoa olho no olho e ouvir o tanto que essa família tem sofrido e tantas outras também que estão internadas na UPA de Patos de Minas esperando uma vaga, para resolver, agir de fato e dar uma explicação que convença. E é uma situação desesperadora, né? Essa sensibilidade de olhar no olho, como você falou, precisa existir, porque beira o desespero, já está no desespero, uma vez que esse tratamento custa 35 mil só a cirurgia, sem contar com os medicamentos, o que deixa a família numa situação assim, de pânico total, diante do agravamento da situação dele e da falta de uma providência que não é tomada e o tempo vai passando, né, Ludmila? E a família já correu atrás, a gente falou, tem batido na porta aí e fala, olha, calma, está sendo tomada providência aqui. Mas acontece que é uma situação que demanda agilidade, que demanda pressa. Então, o que a gente espera é que haja a devida providência para o tamanho desse caso que precisa ser olhado com cuidado. Não dá para, ignorar que o ser humano precisa ser tratado com dignidade, que as suas atenções primárias sejam atendidas, que aí no caso a gente está falando do valor mais precioso, que é a vida. E a gente continua acompanhando, passo a passo, conversando com a família, buscando respostas das autoridades. A gente questionou também como que é esse critério do SUS para encaminhamento dos pacientes ao governo do estado de Minas Gerais, que tem a coordenação para o envio, dessas vagas, e a gente continua à espera, porque a gente quer uma resposta, assim como a família e assim como a população merece saber quais são as providências tomadas, até porque amanhã pode ser um de nós que vai estar na situação do seu Lacerdino. É verdade. Vamos fazer uma parada rápida, Ludmila, aqui no News, a nossa análise. Ainda hoje a gente mostra que depois de repercussão negativa, você vai ver a seguir, o Hemocentro volta atrás e cadastro a doação de medula óssea segue em horário anterior. E você vai ver também que policial de Lagamar recebe alta depois de mais de 2 semanas internado para se recuperar da Covid-19 e é homenageado. O Hemocentro havia restringido o horário de atendimento para fazer o cadastramento de medula óssea e provocou uma onda de reclamação. Depois da repercussão negativa e da indignação de quem aguarda na fila por um doador, o Hemocentro voltou atrás. Depois de ouvir o pedido de socorro do Rodrigo, muitos se mobilizaram e foram ao Hemominas de Patos de Minas fazer o cadastro para a doação de medula óssea.
Mas com o aumento, houve restrição nos horários de atendimentos para evitar aglomeração, segundo a instituição. E isso atrapalhou. Eu não estava conseguindo ir doar pelos horários que foram regulamentados, né? Que era o horário de almoço. Esse horário eu não conseguiria. Estava tentando aderir à campanha, né? Porque muitas pessoas precisam, e essas pessoas que precisam, o tempo influencia muito. E eu não estava conseguindo pelos horários. Depois de tantas reclamações pela restrição, o Hemocentro retornou os horários de atendimentos para fazer o cadastro para a doação de medula óssea como antes, às segundas-feiras de 14h30 às 18h30 e de terça a sexta-feira de 7 às 11 da manhã. Notícia recebida com alívio por quem espera com tanta ansiedade por um doador compatível. Estou feliz, acho que a campanha, a mobilização criada por toda a população surtiu efeito. E como agora nós conseguimos, o próximo passo são todos se apresentarem ao Hemominas e fazerem esse cadastro, doarem a medula, se disporem a doar a medula óssea, porque é o que eu e milhares de pessoas precisam. Agora, a Dantar e tantas outras pessoas terão um tempo maior para ir ao Hemocentro fazer o cadastro. Inicialmente eu estava bem triste por essa questão dos horários, mas agora eu fiquei muito feliz e aliviada, porque agora eu posso ir lá, posso fazer meu cadastro, e se tudo der certo, posso fazer doação e salvar uma vida. A Dantara em breve vai somar mais um número no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME. Até esta sexta-feira, são 5.373.398 cadastrados. 850 pessoas estão à espera, como Rodrigo, que mesmo sabendo do agravamento da leucemia, não perde a fé e a esperança que um doador compatível vai aparecer. Doe, pessoal, eu estou aqui internado, esperando encontrar esse doador compatível. É a minha última e única chance de sobrevivência. E eu acredito que vai dar tudo certo. Então, pessoal, continue doando. Quem já doou, quem já fez o cadastro, mobilize outras pessoas, que é uma corrente do bem que está sendo muito bonita, que está acontecendo em Patos de Minas e que deve perseverar. E aí, Ludmila, a gente tem essa mudança, que você falou muito disso ontem aqui, né, dessa dificuldade, né, de impor aí uma burocracia em cima de horários, dificultando, né, o acesso a fazer essa doação que não justificava, mas aí a gente tem então um recuo, né, uma mudança aí no sentido de voltar a ser como era. E aí, reforçando o horário para fazer o cadastro para doação de medula óssea no Hemocentro de Patos de Minas, vamos deixar bem claro aqui, né? Segundas-feiras, 14h30 às 18h30, e de terça a sexta-feira, de 7 às 11 da manhã. Mudança que vem aí de encontro ao anseio de quem quer doar e de quem precisa receber, né? Ao invés de criar obstáculos, temos que dar soluções, e ainda mais nesse caso de apelo. E a gente percebe a força do Rodrigo com esse sorriso no rosto aí, enfrentando uma doença tão grave. Ele está internado em Nova Lima e, de uma forma muito positiva e com uma energia muito grande, ele conseguiu fazer toda essa mobilização, que gerou um aumento de cerca de 8 vezes no cadastramento de medula óssea aqui em Patos de Minas. E a gente viu o próprio REDOME, em vários momentos, representantes do órgão reclamando da queda no número de cadastramento de doadores. E num movimento que as pessoas atenderam esse apelo do Rodrigo, a gente teve aí esse obstáculo gerado, mas que o Hemocentro percebeu e logo tratou aí de remover e não atrapalhar. Porque a gente viu a Dantara falando, olha, eu queria doar, agora ela vai poder doar, porque esse horário, então, foi estendido, voltou à normalidade, pode escolher dentre todos esses períodos aí, quem tem entre 18 e 35 anos pode e deve, por favor, fazer esse cadastramento. É o apelo, é o pedido do Rodrigo,
e de mais 849 pessoas só aqui no Brasil. Ele movimentou bastante por meio das redes sociais, né? Chamou atenção para o caso dele, muita gente se sensibilizou. Os casos foram crescendo aí, né? Duplicando. A gente noticiou aqui e na postagem que a gente fez no Patujá e também nas redes sociais da NTV, a quantidade de pessoas sensibilizadas e falando vamos ajudar, vamos todo mundo colaborar. Realmente chama muita atenção, né, por ser um caso como o dele, né, por ter comovido muitas pessoas e realmente não justificaria essas pessoas que estão se disponibilizando, querendo doar, terem aí dificuldades. Ludmila, vamos falar ainda sobre saúde, mas de um caso de uma recuperação que comoveu muita gente hoje, depois de mais de 2 semanas internado com a Covid-19. O subtenente Valdeci, a gente falou dele aqui, né, que comanda a Polícia Militar na cidade de Lagamar, foi o primeiro militar da região a ser vacinado contra a Covid. Ele, né, teve complicações, foi hospitalizado e recebeu alta nessa sexta-feira e com direito a homenagens. O comando da 10ª Região preparou uma homenagem especial com a presença da banda de música para o militar que ficou internado por 17 dias nesse hospital particular em Patos de Minas. Desde o início da pandemia, nós não paramos um minuto e, infelizmente, tivemos guerreiros, companheiros, irmãos e irmãs que não conseguiram se recuperar. O Valdeci é um herói para nós, ele representa a nossa entrega para a comunidade, a nossa forma de agir, de nunca parar em prol da coletividade, e é por isso que nós fazemos questão de reconhecer cada um dos nossos, não só em função da luta pelo Covid, mas também reconhecendo o trabalho incansável, diuturno, anônimo, silencioso, que faz com que a nossa comunidade tenha condições de trabalhar e fazer as suas atividades, desenvolver as suas atividades. Após contrair a Covid-19, Valdeci teve intercorrências devido às complicações da enfermidade, mas os médicos avaliaram que o fato dele já ter sido imunizado, além do seu condicionamento cardiopulmonar, foram fatores que ajudaram na sua recuperação. Apesar da gravidade do caso, a equipe que o atendeu constatou um quadro de evolução muito favorável. O momento da alta médica foi de grande emoção para os amigos, colegas da corporação e familiares, que fizeram questão de comparecer. Foi pego meio de surpresa, né, porque ele já tinha tomado as 2 doses da vacina. E meu pai é meio resistente com algumas coisas, demorou um pouco a procurar o hospital. Mas graças a Deus aí agora ele conseguiu superar mais essa aí, tá indo pra casa. Hoje é dia de comemorar, né? Pois é, hoje é dia de comemorar e agradecer a Deus. Nossa, meu tio, ele é tudo pra mim. Só quem conhece ele assim na vida pessoal sabe o tanto que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu perdi meu pai muito cedo, então assim, ele sempre foi um pai pra mim a vida inteira. Eu sempre tive muita fé, eu sabia que ele ia se recuperar dessa doença. Agora é comemorar a saúde dele. Agora é comemorar. Nossa, eu tô muito, muito grata a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus e a todo mundo que rezou, orou por ele. A equipe médica informou ainda que agora o subtenente Valdeci deverá passar por procedimentos de reabilitação, uma vez que ele vem tolerando bem a redução do oxigênio utilizando o catéter nasal e até em alguns períodos em área ambiente. O comandante da 10ª Região classificou o militar como um ícone da corporação. O subtenente Valdeci, ele é um ícone na Polícia Militar. Ele já poderia estar aposentado, está com 36 anos na ativa, no serviço ativo. Então, de fato, ele é para nós um herói. E ele é um símbolo que representa muito bem para a Polícia Militar tudo aquilo que nós buscamos fazer em prol da sociedade. É uma honra e um orgulho muito grande ter nas fileiras da 10ª Região militar tão compromissado quanto ele, que representa para nós esse exemplo. Ludmila, homenagens mais que merecidas, né, para o Valdeci, e que é alguém que todo mundo, era unânime entre as pessoas que estavam ali, pessoas se emocionaram porque sabiam que ele estava internado e estava saindo ali, pessoas que não quiseram dar entrevista, mas falaram, né, da pessoa que ele é e recebendo todas essas homenagens em meio a um momento tão difícil, como o comandante aí disse, que muitas vidas se perderam dentro da própria corporação, né?
e que essa homenagem abrace a todas as pessoas que também bravamente venceram a Covid-19, viu, Odair? Porque todos são muito guerreiros. Parabéns para todo mundo. Eu me emocionei muito com a fala da Luana, porque eu também sou uma privilegiada, eu conheço o Valdeci, e quando o comandante fala também dessa questão dele ser um ícone, uma pessoa especial, é porque é um sujeito de uma tamanha bravura, que impõe respeito, humilde, uma pessoa amiga, que a gente tem o maior gosto de estar do lado, sabe, Odair? É por esse tipo de pessoa que a gente torce e muito. Por isso, como é bom ver esse tipo de recuperação, como é bom ver a polícia prestando as devidas homenagens, até porque criou-se um marco como, né, o primeiro policial militar da 10ª região da Polícia Militar vacinado. Então a expectativa era grande de não ter aí nenhuma intercorrência, e a gente viu que mais uma vez aí a própria vacina também foi eficiente, porque não existe nenhuma vacina 100% eficaz, mas elas foram concebidas para justamente evitar casos graves e logo os óbitos. E que bom que a vacina fez a diferença na vida do Valdeci, e que bom que ele retornou ao seio familiar e que seja breve aí essa recuperação para que volte ao fronte logo, logo. Teve um comentário curioso que a gente ouviu lá perto de alguém que conhece bem o Valdeci, que diz o seguinte: o coronavírus não esperava encontrar alguém tão cascadura, né, tão forte, né, e tão determinado quanto o Valdeci, que afastou o corona aí, nessa recuperação dele. Ludmila, mas com essa a gente encerra a nossa análise do NTV News dessa sexta-feira, prometendo voltar amanhã, né, com mais informações. Sim. E análise com todos os temas e pautas que o jornalismo manda nessas jornadas que a gente tem, fechando essa de hoje, mas continua, né? Odair querendo ter folga no final de semana, mas não vai ter não, viu, Odair? Nem eu. Amanhã a gente está aqui construindo mais conteúdos, atentos aos fatos, levando esperança, levando informação para todos que nos acompanham. Muito obrigada pela sua companhia e a de todos, uma ótima noite para você. Obrigado, Ludmila. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Boa noite para você, obrigado então pela companhia e até lá.